Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Como é que você... Estamos aqui novamente, estamos aqui novamente. Muito bem. A Maria Eduarda Maciel Cipriano, sim, o nome dela está aqui, Cara, pediu para comentarmos sobre Batman Ano 1. foi específico? Batman Foi 1? específico, Batman Ano 1. Ah, tá, por isso que você... Queridos ouvintes, só um comentário rápido. Eu tenho um acordo com meu pai, de que a cada 15 dias ler duas obras. E aí, a obra que estava acima do Batman ano 1 não era o Batman ano 1. E aí, quando eu vi dele, não, você vai falando dessa aqui, eu falei, então tá, beleza. Então agora eu entendi o motivo. Pois é. Então, vamos falar de Batman Ano 1, do senhor Frank Miller Uhum. e David Mazzucchelli. Lembrando de que, até dando um pequeno spoilerzinho, essa sessão vai ser só Frank Miller. Pois é. Do outro programa também vai ser Frank Miller, então aguarde. Sim. Então vamos lá. Antes de tudo, um pequeno contexto. Porque sabe como é que é a vida, né? Vivemos de contextos. Amém. Em 1986, a DC Comics lançou um dos seus crossovers mais famosos, comentados, discutidos, elogiados e pouco criticados. Ainda bem. Pouco criticados? Tá. Que é... Crise das Infinitas Terras. Exatamente. Então, Crisis on Infinite Earth. Eu adoro o nome original, cara. Sim. Foi o quê? Foi a junção de todos os mundos que estava dando problemas e mais problemas para DC. Rapidinho, gente, para quem não sabe, aí vem uma informaçãozinha simples. A DC, ela surge em 38 com o Super-Homem. Com o nome Action Comics. E na verdade já existia, mas como super-heróis em 38. Em 39 veio o Batman. Em 40, se eu não me engano, veio Mulher Maravilha. E daí em diante vem todos os lindos e maravilhosos personagens que nós conhecemos. Só tinha um detalhe. Algumas obras chegou ao ponto do público entrar em crise. Por quê? Numa revista... Isso é uma confusão. O Jonathan está vivo. Na outra, o Jonathan, pai do Super-Homem, está morto. Numa obra, a Lois Lane não existe. Na outra, eles são um casal e... Então, para resolver... Pois é. Então, para resolver tudo isso, o que a DC fez? Crise das Infinitas Terras. Todos os multiversos foram reduzidos a um universo. Até aí tudo bem. Ok, legal. Só que aí veio o problema número 2. Tinha que refazer as histórias que você já conhece. Então, o Super-Homem teve o Barnes escrevendo, a Mulher Maravilha, o Pérez, e uma dupla que tinha feito sucesso na Marvel com o Demolidor. Mas é uma troca, né? Vem pra cá, vai pra lá, vem não sei o que. Maravilhoso. A dupla que tinha feito sucesso com o Demolidor, Frank Miller e David Mazzucchelli, foram chamados para fazer a Batman 1. Na verdade, não foi bem, tinha uma história que não foi bem o David que foi chamado. Ele acabou entrando porque quem foi realmente chamado não pôde ir. Coisa da vida. O Frank Miller já tinha escrito o Cavaleiro das Trevas, famoso. Que ainda não era canônico, depois entrou a ser. Pois é. Que é Os Últimos Dias do Batman, né? Os últimos... Já quando ele tá aposentado, volta e tudo mais. Então, vamos lá. E aí volta para fazer, já no que é na linha do Batman, e fazer o ano 1 de 87. 87? 80 e... Ui. 87. 87, beleza. O interessante é que ela saiu nas histórias da revista Batman, 404 até 407. Tem a Panini, como saiu pela Panini, tem do lado. Então não saiu como sendo uma obra separada. Porque depois que é o famoso, né? E depois que faz sucesso em caderno, não sei o que, mas era uma história mensal. É uma história, saiu dentro da história mensal, contando a história dos primeiros dias do Batman. Até que é curioso, né? Eles zeraram a história dos personagens. Mas não algumas revistas. Mas não a edição, né? Muito louco isso. Então vamos lá. Já entregue o contexto. O que é que você quer dizer? Oi? Não, desculpa. Da onde começamos agora
estando na história depois de você ter entregue esse Esse contexto. contexto Gente, Batman ano 1 é a origem de 2 personagens. Que é do. Gente, isso não é spoiler não, tá? Estou na primeira página. Que é do Gordon, do comissário Gordon, que só era detetive e depois vira comissário. Uhum. E do nosso querido Bruce Wayne, a.k.a. Batman. Uhum. Ou ao contrário. Aí eu vou fazer uma seguinte pergunta. Legal que é ter tenente, né? Era Tenente James Gordon. Aí eu vou fazer uma seguinte pergunta para começar, que a gente estava conversando mais cedo em off, e aí eu vou fazer essa provocação. Às vezes você não acha que é uma história do Gordon? É uma história do Gordon. Porque eu senti. Porque, cara, é o Gordon tendo muito protagonismo. Uhum. Não de que o nosso querido Batman não tenha, né? Mas é o Gordon tendo que fazer o desdobramento de tudo. É o Gordon tendo que movimentar a trama. É o Gordon que vai atrás das... Ele tá fazendo o que o Batman, depois, futuramente, a gente vai ver o que ele faz. Porque o nosso Batman aqui é completamente juvenil. Tomando porrada de criança. Lembrando, gente, uma história de 86, tá? 87. Então aqui a gente tem... Por favor, não faça isso em casa. A gente tem o Batman socando mulher. É um tabefe ou outro, mas dando um soco numa mulher, que é a nossa mulher gato, que é a Selina Kyle. Aí a criança vem dar uma rasteira nele e ele quebra o pulso da criança. Você fica meio que, tá bom? Ok. Gente, lembrando... Boa colocação. Pois lembrando que não é uma obra de hoje, é uma obra dos anos 80. Pois é. Por favor, gente, é errado não a violência. Pois é. Mas assim, e cometendo alguns erros juvenis que e ele mesmo fala, cara, eu fui muito imaturo nessa situação, não era pra eu estar fazendo isso daqui, eu tive treinamento, fiquei 12 anos fora, como que eu tô errando assim? E aí você percebe de como ele vai tendo preparo, precisa de uma roupa, precisa de equipamentos e etc. E vai ganhando a famosa experiência. Mas ali da edição 2 pra frente é o Gordon mandando do começo ao fim. Sim. E o legal é que é um Gordon enfrentando a polícia corrupta. A famosa polícia corrupta. E eu gosto muito, quando eu li essa obra pela primeira vez, eu acho que... Quando que você leu a primeira vez? Você lembra? No Brasil dos anos 90. Uhum. E como foi? Você teve alguma coisa que você na época não percebeu e aí hoje? Você teve alguma... Eu acho que o grande legal é que como foi a época da reformulação, e eu acho que eu acho que um sentimento que é o que bateu em você. Inicialmente eu falei, pô, não é uma história do Batman? Eu achei que eu ia ver o Batman o tempo inteiro. Não, gente, não... Mas isso não é um problema pra mim. Exatamente. Não é uma questão. Assim, não é uma questão de ser desgostosa. É só uma questão de debate. Mas... Porque o Gordon é importante pro Batman. Muito. A gente não tá falando de um personagem completamente novo. Que aí você já fica meio estranho, né? Sim. Mas como não é um personagem novo, então você fica bem de boa. Assim, então assim, no começo foi aquele negócio do Gordon tá ganhando muito protagonismo. E eu acho que eu fui ganhando muito. Eu acho que pra quem leu a obra, daí em diante você passa a ter um carinho maior pelo Gordon. O Gordon é importante. Porque assim, hoje em dia o Gordon, todo mundo vê o Gordon como o comissário de polícia que não é corrupto, que segue as leis. E que tá lá do Batman. Uhum. Mas quando você lê essa obra, você vai... Peraí, cara... Eles são antagonistas no começo. No começo eles são antagonistas. Assim, é um pequeno spoiler, porque mas é um spoiler que... Bom, né? A gente sabe que o Gordon... O Batman, ele é um criminoso. Pode não parecer, né? Sim. Mas sim. A ideia... Gente, entende. Tanto que dentro da história, quando eles estão... Quando ele tá dentro da na academia... Não na academia, não entendo de uma maneira de ensinamento, etc. Mas na academia da galera lá, no QG deles, eles começam a enumerar os crimes que o Batman faz. Que é... Não vou lembrar os nomes, mas ele bate em pessoas, destrói algumas coisas. Aí tem uns momentos que ele precisa roubar um veículo, ele rouba um veículo. Então assim, eles vão numerando quais são os crimes que... E tem tipificação. Só que o lance que é o famoso, né? A gente acaba passando o pano porque os fins justificam os meios. Nesse caso,
Então, esse Batman inicial, ele é completamente longe do Batman consagrado que a gente já conhece. Foi legal ver um Batman Inicial, novo, bem fazendo alguns erros meio mirins que você fala, mas como que ele tá aqui? Por que você tá aqui, cara? Diferente do Batman de hoje, que literalmente... Como diz... Eu tenho um plano pra tudo. Eu tenho um preparo pra tudo. A famosa frase clássica, não é? Muito bem. Se a Liga da Justiça tiver algum problema em algum personagem, algum herói virar do mal, pra você eu tenho um Batman dizendo, pra você eu tenho um plano, pra você eu tenho um plano, pra você Super Mulher Maravilha, teu problema é esse, Super-Homem, teu problema é esse, Flash, teu problema é esse. Ele sabe identificar quais são os problemas e uma forma de conseguir mantê-los em caso de... Pois é. Sim. Esse Batman do ano 1, não. Eu acho que é isso que deixa a obra tão gostosa. Ele é mais... Ele é bem rústico. Mas é um Batman que você, conforme vai andando, em algumas... Principalmente, são 4 edições, né? Acho que ali, quando rola a invasão lá do prédio, a destruição do prédio, você já começa a ver o Batman que a gente já conhece. Que ele já começa a pensar, olha os recursos que tem, já começa a analisar quantos homens e como que ele precisa sair de uma situação. Porque tem uma situação onde ele está sendo encurralado por vários policiais. Daí ele já começa a falar, cara, o que eu tenho ainda? Porque muitos recursos dele ficaram meio que infinitos e aí ele teve que se virar ali como diria os Faustão, se vira nos 30, meu querido. Pois é. Eu acho que eu considero que é uma obra incrível, principalmente para quem quer ver um Batman, como você bem falou. Mas não é ver o Batman, é ver o Gordon. Mas é que tá, o Batman ainda é importante. Porque apesar do Batman, do Bruce Wayne, não ter, vamos dizer, o famoso tempo de tela, tudo gira em torno dele. Sim. A gente tem que caçar o Batman, a gente tem que saber quem é o Batman, vamos fazer uma trap pro Batman, armadilhas pra ver se pega o Batman. Aí, por enquanto, a galera da alta cúpula dos criminosos estão achando maravilhoso o teu Batman, porque ele tá meio que eliminando os rivais, né? Aí quando toca neles, não, temos que agora ir atrás desse cara. Então, é uma história que, por mais que o Gordon possa ter muito protagonismo, ainda é uma história do Batman. E quando vem a Selina Kyle, a mesma coisa. É sempre o Batman tá envolvido. As manchetes achando que ela tem uma ligação, porque ela começa a fazer os assaltos dela, e aí acho que ela tem uma ligação com ele, com o Batman, e não tem. Ela fala, não, mas eu sou sozinha, não preciso dele, mesmo assim. Então, é uma história do Batman. Não é uma história de que o Batman só é utilizado no universo dele, não é como o Pinguim que a gente viu recente da série da HBO. De que é do universo do Batman, mas o Pinguim é uma coisa e... Não, é uma história do Batman. E aí vem uma coisa que você bem colocou, né? Então, para quem for ler a obra, o legal é que a obra não está só em quadrinhos, ela também foi transformada em animação. Tem. Faz assim, a DC... Acho que até 2018 ela estava lançando umas 3 animações por ano. Uma coisa bizarra. E aí eu não duvidaria, porque tem muita animação de muita coisa. Então, eu acho que você colocou uma coisa primordial. Nós temos o Batman como sendo o nosso ponto central e o Gordon movimentando a aventura. Então, essa química dos dois. E no final, e assim, óbvio, a gente já sabe que no final o Gordon vai virar amigo do Batman, então não é novidade nenhuma. Sim. Mas esse ano 1 dos dois, e outra coisa, nós vamos vendo em datas, tá? Então se você for começar a ler, você vai ver, olha, tal dia isso aconteceu, mês aconteceu. Eles vão datando quais são as datas dos acontecimentos pra gente não perder a linha temporal das coisas. Exatamente, então é o ano 1 mesmo, de quando tudo começa. E uma coisa legal, que logo no começo mesmo, o Gordon tá chegando de metrô, de ônibus. E o Gordon e o Bruce Wayne tá chegando de avião. Então os dois chegam, enquanto que um chega de metrô... Ônibus. É ônibus, não é metrô não? Trem, talvez? Trem. Não lembro agora. Porque ele tá sendo mandado pra lá. Um chega com todos os holofotes em cima dele, Bruce Wayne. Que é o Bruce Wayne. E o Gordon chega com um tenente recebendo ele. Tenente bem amável, corrupto até a alma. Mas isso é outra história. Mas eu gosto muito dessa obra, eu gosto realmente muito. Eu acho que ela
Pra que, é aquele negócio, você quer conhecer o Batman? É uma história Se perfeita. você nunca leu Batman, É uma história mas já ouviu perfeita. falar demais, história perfeita. História perfeita. O legal é que é uma história que eu cheguei no final, foi até que eu comentei, fiquei, mas já acabou? Porque, não é que eu senti que ainda tinha coisas em aberto, mas é porque é bem fluida. Sim. Não trava, não tem. Teve os acontecimentos, mas você sabe o que está acontecendo. Você não se perde muitas vezes na trama, porque é uma das críticas que eu tenho, até a palavra do Frank Miller vai ser minha crítica um pouco a isso, de que parece que alguns roteiristas eles querem colocar tantas coisas, tantas ideias, e aí acaba meio que ficando um pouco confuso. Uhum. Ou muitas vezes atordoante. Que, cara, onde que eu estou na narrativa? Ah, tá, beleza. Não tem isso. Ela vai seguindo, não atropela, todos os acontecimentos são bem lineares e sempre bem consecutivos. Não tem alguns acontecimentos, não tem plot twist, não tem nada. Tem que acho que talvez que é como uma pequena corrupçãozinha que o Gordon fez. É. Na verdade foi uma pequena falha de conduta, mas você não questiona? Não chega. É mais uma falha de conduta do código de ético dentro da corporação. Não é um crime que ele fez. Uhum. Mas não pode, né? É. Não pode. Mas isso daí, quem for ler, vai ver. Pois é. Mas é bem redonda. É bem redonda. Entendo porque que a galera ama e critica, exaltando ela muito por causa disso. Uhum. E é uma coisa que a gente estava até conversando, tem que sempre se lembrar de que é uma história de 80 e pouco, porque além de algumas coisas que são anacrônicas, que hoje a gente já não tem mais aceitação dentro da nossa sociedade, como uma dessas ações que eu mencionei sobre bater em mulher, criança, etc. Uhum. Mas não ele não faz isso deliberado, tem um motivo. Não é como se ele chegasse e viu deixou por não. Exatamente, tem um motivo. Questionável. Uma cena. Para finalizar, então, realmente faz muito sentido da galera amar, porque eu nunca tinha visto uma cena. Uma cena. Pô, difícil. Eu Fala a sua. A minha é logo no começo. Ela é curiosa, porque geralmente muita gente vai em cima do Batman. Eu vou em cima do Gordon. A hora em que o Gordon enfrenta alguns policiais, eu acho aquela cena muito legal. É uma boa, porque quando alguns policiais estão querendo dar um corretivo nele por ser um policial muito honesto, aí alguns policiais disfarçados vão fazer uma intentona contra ele. E ele resolve assim de uma maneira... Pô, verdade, é uma boa. Mas eu acho que eu vou ficar em cima do... É porque assim, tem uma outra cena que eu gostei muito que envolve o Gordon, só que é spoiler. Que é a falha de conduta do Gordon. Pra mim é a minha cena, mas pra dar uma pras pessoas, é quando o Batman invade os poderosos lá numa mansão que eles estavam, que tinha prefeito, desembargador, promotor, e tinha só só tinha nada da política. Exatamente. E aí ele chega lá colocando no meio de todo mundo. Aí você fica, E aí depois eles começam a se movimentar. Não, temos que... Porque eles estavam achando lindo, mas não deu trabalho. Quando não tá batendo no teu, tu fica de boas. Aí quando a alga bate na tua bunda, aí você não gosta, né? Então eu fico com essa cena. Mas eu ficaria com essas duas, mas principalmente a do Batman, porque mostra só o medo. Sim. Dele. E isso é a marca do Batman. Ele é marcado... Eu tenho que fazer eu tenho que já impressar medo no meu adversário para já começar a desestabilizar. Porque se ele não tem medo de mim, ele vai para cima de mim e vai que eu tô me guarda abaixo e acabou tomando aqui de revesgueio. Ele não. Então Batman ele já começa. É uma história muito boa. Parando para analisar, eu começo a pegar... Porque assim, eu gostei muito, fiquei bem impactado. Mas quando a gente para analisar, a gente vê riquezas nesses detalhes. E ele tem umas riquezas maravilhosas. Frank Miller, né? Frank Miller. De 0 a 10? 10, redonda. Redondinho. Não acho que é um 11 de caramba, mas eu acho que é um 10 redondo. 10 é perfeito. É uma obra gostosa de se ver. Sim. E rapidinho, acho que eu li em 50 ou 1h30. 50 minutos, 1h30. Eu não lembro, sinceramente.
Não, acho É que foi. fluida, né? Não, eu acho que foi 1h30, porque eu tava ouvindo uma soundtrack do Hamid Wade. Quem gosta de Game of Thrones vai conhecer, que é o compositor. Aí eu tava ouvindo uma soundtrack dele, foi essa soundtrack e mais algumas outras tracks. Aí deve ter dado 1h40. Mas ele é uma obra Mas fluida, né? então, você que leu em 2 espaços-tempo diferentes, é a mesma nota pra você? Sim. É uma daquelas obras que não perde a nota. Não envelhece mal, né? Não me parece mal. Até porque a ideia do ano 1, né? Não, mas mesmo assim, vai que é, porque tem algumas obras que, por mais que na época podia ser muito bom, mas. Mas eu não sei, pra mim ela é gostosa. Pra mim ela vai bem. Sim, tá pago. Tá pago. Tá pago. Muito bem, façam o que vocês quiserem fazer suas vidas. E lembrando, né? Se você por acaso chegou até aqui e quiser dar uma dica de quadrinho, a gente lê. Estamos aceitando. Estamos aceitando. Olha, já é a segunda que a gente fala. Pois é. Tenham todos alguma coisa. Uhum.